Pessoal, nessa aula nós vamos ver alguns recursos de como montar algumas equações aqui através do Word. Tá? Então, a primeira coisa, a gente vem aqui no menu Inserir. Aqui eu tenho uma opção de símbolos, que se eu clicar, ele aparece para a gente aqui a opção de equação. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? E a gente vai montando, tá? Então, vamos começar colocando chaves. Tá? Se a gente quiser montar alguma equação, de repente a gente tem que usar chaves, colchetes e parênteses. Então a chave, né, a gente, assim que clica ali na opção de símbolos, vai ter equação. A gente tem aqui uma guia só para as chaves, tá? Então, ela é a terceira opção aqui, ó. Coloco, ele vai colocar as chaves e aqui no meio ele tem um espaço, tá? Nesse espaço eu digito o número ou a expressão que eu quero, né? Vamos supor 6x mais 5, né? Eu coloco aqui dentro desse espaço, tá? É importante a gente perceber, tá? Que sempre que eu uso essa opção, tá? Ele vai definir prioridades. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, alguma coisa dentro dessas chaves, ou agora no caso dos colchetes, a gente precisa ver exatamente aquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero colocar uma fração, então eu tenho que primeiro colocar o colchete, depois aqui eu coloco a fração, por exemplo, né? E aí, nesse espaço que ele deixou para o colchete, eu transformo esse espaço em fração. Então, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas é só para a gente entender essa parte. Tá? Falando nisso, né, vamos ver aqui como usar as frações. Ó. Na própria equação, eu tenho aqui as opções de fração, que eu posso colocar um embaixo do outro, dessa maneira, né, que ele chama de fração empilhada, ou eu posso colocar o que ele chama de fração inclinada, que ele vai ocupar menos espaço, mas vai funcionar da mesma forma. Tá? Então aqui vou colocar uma fração simples, ó, 15 sobre 11. Aí eu quero fazer alguma coisa a mais, clico de novo, né? O problema é que eu sempre vou ter que ficar clicando para abrir essa opção. Agora o que eu estava explicando ali, se eu quiser colocar uma fração dentro de parênteses ou colchetes, primeiro eu abro aqui o colchetes, aí eu clico aqui na fração, e aí sim a gente digita. Por exemplo, aqui eu tenho alguns símbolos, né, que a gente pode usar. Vou colocar aqui o π, por exemplo, né, fazer aqui π sobre 6, tá? Que a gente pode usar para ajustar. Como vocês estão percebendo, né, tá ficando pequeno isso aqui, né? Eu poderia, da mesma forma, né, as equações do Word, ele usa um padrão aqui da fonte Cambria Math, né, de matemática. Então, eu posso aumentar aqui, eu geralmente coloco 13, porque acaba sendo melhor de visualizar, né? Aqui a gente usa o tamanho 13, ele fica mais nítido, né? O tamanho fica melhor, tá? Então aqui a gente vai seguindo aqui a ordem, né? Eu vou colocar aqui mais um, certo? Agora sobre dentro do parênteses. Então abri o parênteses, aqui nesse espaço eu coloco fração, e aí eu coloco, por exemplo, 23 sobre 7. Tá? Vamos ver agora a potenciação. Tá? Potenciação. Aqui ele aumentou a fonte naturalmente, tá? A potenciação, pessoal, é do mesmo jeito, tá? Eu vou ali, equação, aí eu vou usar aqui a opção de subscrito ou sobrescrito, tá? Então, como a gente quer fazer potenciação eu vou usar sobrescrito, que é acima, né, do número. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai colocar um espaço normal e um espaço do expoente. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, 10 a menos 5. Tá? Se eu quiser fazer um expoente positivo, aqui eu coloco 10, né? Coloco 10 aqui, elevado a 20. Tá? Posso colocar notação científica também, certo? Eu faço o quê? Posso colocar aqui, ó, um número antes, né, vezes
10 elevado a menos 1, por exemplo. Isso é uma notação científica. Eu estou representando o número 0,5 em função de notação científica. 5 vezes 10 a menos 1. Tá? A gente também tem aqui alguns símbolos, tá, que podem ser utilizados, né? Geralmente quando a gente quer escrever uma equação completa. Tá? Então aqui eu tenho símbolo de mais e menos, tenho símbolo de infinito, tenho símbolo de igual, símbolo de diferente, tá? Símbolo de exclamação, maior, né? Menor igual, maior igual, né? Tem até, se a gente precisa colocar temperatura, então grau Celsius, grau Fahrenheit, nós temos tudo isso daqui nessa opção de equações. Também é possível montar funções matemáticas. Tá? Então, posso escrever funções usando toda aqui a opção, né, que nós temos aqui, função. Ó, nós temos já propriamente as funções, né, função quadrática, função afim. Né, dá para utilizar algo já pronto. Tá, ó. Então, aqui ele carrega... geralmente as funções mais simples estão aqui no final, né? Então, eu poderia simplesmente escrever aqui, né? Por exemplo, uma função f de x é igual a 3x menos 4. Né? Ou então fazer uma função aqui, ó, g depende de t é igual a 4 t ao quadrado menos 5t mais 8. Outro recurso legal, dá para fazer matrizes, né? Às vezes a gente tem dificuldade em representar matriz a partir do Word, mas aqui eu tenho uma opção só para matrizes. Então eu tenho matrizes simples, né? As matrizes 2x2 aqui, né? Então a gente coloca 4, 5, 1 e 8, por exemplo. Isso aqui ele fez a matriz simples, né? Se eu quiser, eu posso representar a matriz dentro de um colchete. Então, eu fiz aqui a matriz, agora eu venho aqui e coloco um colchete. Ele vai colocar isso dentro de um colchete, simplesmente para a gente deixar naquele formato que nem nós encontramos na matemática. Eu posso fazer matrizes maiores, tá? Eu tenho matrizes aqui 3x3, né? Dá para fazer ela aqui com maior numeração, né? Fazer, no caso aqui 3 linhas por 2 colunas, né? Mas dá para fazer ela 3x3 se a gente quiser. Por exemplo, eu fiz errado aqui, né? Se eu quiser arrumar, eu consigo. Eu posso colocar aqui, ó. Ele deixa a gente fazer de novo. No caso aqui, né? Vamos fazer do zero. Então aqui, ó, 3x3. Assim como, pessoal, ele tem, né, algumas matrizes prontas. Por exemplo, aqui, né? Se eu vier aqui em matriz, ele já tem algumas matrizes de identidades, por exemplo. Né? Matriz de identidade é aquela que tem zeros na diagonal. Então, eu já posso fazer coisas assim, mas que já estão prontas, certo? A gente também consegue aqui, ó, fazer as raízes, tal. Então, eu tenho aqui todas as opções de radicais, ó. Então, uma raiz simples, né? A primeira opção aqui, dentro eu vou digitar a raiz que eu quero. Se eu precisar fazer raiz cúbica, raiz de algum outro valor, posso colocar aqui, ó, raiz cúbica de 18, e assim por diante. Tá? Também é legal uma opção, se vocês vierem aqui na equação, ó, se eu clicar na parte de baixo, né, ele já tem algumas fórmulas prontas para nós. Né? Então, por exemplo, a área do círculo, que é uma fórmula que a gente geralmente usa muito na matemática.
você não precisa ficar digitando πr ao quadrado. Ele já tem fórmula pronta para isso. Tá? Ele tem a fórmula de Bhaskara aqui também, ó, acabei de passar por ela. Aqui, ó, isso aqui já vem pronto, tá? Então, muitas fórmulas que a gente precisa usar já tem o pronto ali, principalmente as mais comuns, né? Ó, deixa eu mostrar um pouquinho o que a gente tem aqui. A Teorema de Pitágoras, a gente já tem, ó. Mas se eu precisar digitar uma fórmula, também é bem simples, né? Eu coloco aqui equação, e aí eu coloco, por exemplo, eu vou colocar a equação de energia aqui de Einstein. Tá? Finalmente, a gente pode mesclar tudo isso que a gente viu para criar expressões matemáticas. Então, vamos colocar aqui uma expressão, por exemplo, né? Vou colocar dentro do parênteses 5 mais 4 multiplicado, né? O que tiver dentro de uma chave, né? Colocando aqui, ó. 4 menos 2, que vai multiplicar dentro de um parênteses que tenha 1 sobre 2 mais 5. Então, por exemplo, esse é o caso de uma expressão, né? Se a gente fosse resolver isso daqui, eu teria que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Primeiro as prioridades matemáticas, para aí sim a gente aplicar, por exemplo, a multiplicação. Então, na verdade, é bem simples aqui, né? O uso das equações, ele é bem intuitivo, tá? E dá para fazer bastante coisa interessante. Beleza?